Queridos amigos da Web Luz, com muito prazer estamos novamente aqui com vocês no Colóquio com Mariluza. Muito felizes, queremos que você pense a respeito do pensamento da semana. Ouça e medite. Ingratidão, silêncio, insensatez, pugilato, tudo o amor vence, concedendo a paz que lhe emana dos atos. Walt Whitman, livro Simplesmente Amor. Hoje nós trouxemos a vocês a presença de um brasileiro fantástico. O brasileiro que enganou Hitler. Eu te saúdo, Roberto Pessoa, paraibano, militar da aeronáutica, professor de educação física e esportista, que na Olimpíada da Alemanha, em 1936, compareceu, recebeu medalhas e, como espião, fotografou Hitler, seus companheiros, e depois da Olimpíada, pediu para fazer o curso de paraquedismo na Alemanha. Claro que não lhe permitiram, e então ele foi fazer o curso de planadores. Mas fazendo esse curso de planadores, ele entrou em contato com os paraquedistas. Aprendeu muitas técnicas, aprendeu muita coisa. E depois, indo para os Estados Unidos, ele foi trabalhar na primeira divisão aerotransportante do Airbus. E levou toda aquela tecnologia que havia aprendido na Alemanha, tudo aquilo que sabia, ele levou para os Estados Unidos, que mais tarde usariam esse conhecimento na invasão da Normândia, no dia D, em 1944. Homenageado com mais de 100 anos há pouco tempo, disseram-lhe que mensagem ele gostaria de transmitir aos brasileiros. Ele, com mais de 100 anos, com a sua esposa com mais de 85 anos, ele sorriu e disse: amor. Era a única mensagem que este ilustre brasileiro, quase desconhecido, deixou para todos nós. Eu coloquei no meu Facebook os 3 vídeos das aventuras desse brasileiro ilustre. Espero que vocês possam conhecê-lo ainda mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que transcendeu as épocas em que viveu. Francisco de Assis. Ninguém ouve falar esse nome sem estremecer de admiração, sem estremecer de profundo respeito por esta criatura. Nós sabemos que Francisco de Assis foi, à época do Cristo, o discípulo amado, o João Evangelista, o único dos 12 discípulos que não morreu de uma forma trágica. Ele sobreviveu e foi exilado na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse, livro muito famoso, muito estudado pelo mundo inteiro e também transcrito e interpretado por muitos estudiosos. Esse livro fantástico do Apocalipse fala sobre o futuro da humanidade, quase sempre de uma forma muito simbólica, muito fantástica. Nós vamos fazer, dia 25, uma palestra sobre o Apocalipse no Centro Espírita Estrela da Manhã, a convite dos amigos de lá, na Rua Babapuçu. E espero que eu dê conta, porque é um assunto inesgotável, é fantástico. Então, Francisco de Assis, ele voltou, depois de ter sido João Evangelista,
e muito amado, muito querido, porque conviveu com Jesus, era o discípulo amado, cuidou de Maria, mãe de Jesus, no lugar do Cristo, até a sua morte em Éfeso, e serviu de exemplo a todos aqueles que quiseram compreender, assimilar e testemunhar o cristianismo. E ele volta muito tempo depois, na época das cruzadas. Ele vem numa época dantesca em que Urbano II havia inflamado os cristãos para a conquista da Terra Santa, a conquista de Jerusalém, que começou no ano de 1092. Então houve a primeira cruzada, a segunda cruzada, e na terceira cruzada, Francisco já era jovem. Ele havia nascido no dia 5 de julho de 1182. Estando na terceira cruzada, por ordem de Inocêncio III, que permitira a criação da Irmandade Franciscana. Ninguém queria essa Irmandade, mas ele se apresentou quase um mendigo, junto com alguns companheiros, diante do Papa, e ele impressionou imediatamente o pontífice, que contra todas as ordens dos seus cardeais, contra todas as expressões dos seus conselheiros, aceitou a criação da Irmandade Franciscana. Então, Francisco de Assis era um missionário de amor, era um missionário de renovação. E ele vai na terceira cruzada. Primeiro ele foi como soldado, antes de ser Francisco, foi ferido quase de morte. Aconteceram vários fenômenos com ele, e aí ele se dedicou à pobreza, abandonou a fartura da casa paterna e foi, então, atender os pobres e viver ao relento, né? Ele viria a ser canonizado em 1228 pelo Papa Ugolino de Séguier, que foi primo, ele era primo de Inocêncio III e foi colocado no papado como Gregório IX. Ele veio a falecer em 1226. Mas antes de falecer, na Terceira Cruzada, ele vai junto com um grupo de italianos e de normandos para a frente de batalha em Damietta, perto do Cairo, uma possessão que os cristãos haviam tomado com a ajuda dos templários, com a ajuda de vários príncipes bárbaros, Bohemundo, com Frederico, pelo rei João de Brienne e vários outros, Toulouse. Eles estavam em Damietta se preparando para a invasão do Cairo, onde dominavam os muçulmanos, os filhos de Saladino, Al-Qamin, Al-Muazzam, Al-Ayef. E neste contato com as tropas, Francisco se propõe a ir com seus companheiros até o acampamento dos que eram considerados infiéis, dos muçulmanos, falar com o sultão Al-Kamil. O Papa tinha como representante militar junto aos soldados, aos militares, o cardeal Pelágio, um espanhol muito teimoso. E Pelágio sentia muitos ciúmes de Francisco de Assis pelo carinho que todos demonstravam para com ele, de tal sorte que as opiniões de Francisco eram sempre refutadas por Pelágio por uma questão pessoal, de vaidade, de animosidade, de bronca mesmo com a superioridade espiritual e a simplicidade que Francisco demonstrava. Eu, quando recebi o livro As Cruzadas e depois Gregório IX, é que pude ter noção exata da missão com a qual Francisco nascera naquela época. E ele nascera para acabar com a Guerra das Cruzadas. Viera com essa missão distinta e direcionada para que não houvesse tantas mortes e tanta animosidade em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome do amor, com uma animosidade que até hoje nos custa muito cara através do plantio feito na invasão das cruzadas, pelos cristãos obedecendo
a Ordem dos Papas. Nós não esgotaríamos o assunto falando de Francisco de Assis. Há muita coisa a se falar dele. Inclusive, continuando a falar sobre as cruzadas, Pelágio não atendeu ao pedido de Francisco de Assis. Ele foi, mesmo assim, ao encontro de Alcamil, e Alcamil ficou encantado com ele e fez um acordo. Durante 30 anos, ele entregaria Jerusalém aos cristãos, de tal sorte que ele só pedia uma coisa, que todas as religiões em Jerusalém tivessem liberdade de culto, de erguer as suas igrejas, e que o comércio também fosse livre com todos os povos. Francisco voltou feliz. Ele havia conseguido aquilo que o Cristo havia lhe pedido: fazer um armistício entre o Oriente e o Ocidente e impedir aquela carnificina em nome de Jesus. Mas Pelágio foi irredutível. Ele não fazia acordo com os infiéis e começou a preparar as esquadras para a invasão do Cairo. Nesta preparação, ele demorou muito tempo e Francisco lhe avisou: olha, vocês não devem ficar às margens do rio Nilo. Eu tive um sonho profético em que eu vi o acampamento sendo inundado pelas águas e tudo sendo levado de roldão, os cavalos, os víveres, os soldados, as cozinheiras, todo mundo sofrendo. E Pelágio novamente não lhe ouviu, porque ele havia inventado entre a tropa que ele tinha falado pessoalmente com Deus e que Deus lhe havia garantido que eles tomariam o Cairo e que eles também tomariam Jerusalém. E ele passou a dizer isso para a tropa. Francisco, diante disto, resolveu voltar à Itália. Já estava muito doente. E chegando no Monte Alverne, orando, entristecido, por não ter conseguido realmente acabar com a Guerra das Cruzadas, eis que ele viu Jesus, também maravilhoso em espírito, mas com lágrimas correndo do rosto, por não terem conseguido impedir a continuidade das cruzadas. E ele, implorando a Jesus perdão por não ter conseguido, ajoelhou-se e abraçou os pés do Espírito. E no mesmo momento, os estigmas da cruz apareceram no seu corpo combalido. Vocês vejam que as coisas são muito sérias. Ele também tentou impedir a Inquisição, que foi imposta no dia 21 de abril de 1232 por Ugolino de Signy, que gostava muito dele, o Papa Gregório II, mas não houve meio. Ugolino não o atendeu e instituiu juridicamente o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, algo terrível, pelo qual ele teria que amargar durante muitas vidas em sofrimento. E nós vamos ver que o redator das leis era um frei muito atilado, muito conhecedor das leis e que ajudava Ugolino, embora fosse contra a Inquisição. Ele trabalhou 18 anos para Ugolino de Signy e ele era o frei Raimundo Penaforte. Já no fim da vida, ele pediu que lhe permitissem não continuar com aquela carnificina. Ele sabia que dizer não para o Papa implicaria na própria morte, mas ele queria voltar a ser um frei pobre e cuidar dos seus pobres na Espanha. E Ugolino lhe permitiu. Muito tempo depois, na Inconfidência Mineira, nós vamos ver Gregório IX na figura de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, que representa a força cívica e espiritual do Brasil. E quando ele vai ser alvo do confessionário antes de morrer, que ele tomou a si toda a culpa do levante, ele o seu confessor se apresenta e se chama Frei Raimundo Penaforte. Era o mesmo frei que, quando se despediu do Papa, disse: me dê liberdade. Se um dia o senhor precisar de mim para outra coisa que não seja a lei da Inquisição,
eu estarei à sua disposição. E cumprindo aquela promessa, ele vem ser o confessor de Tiradentes nos seus últimos momentos. E Tiradentes fala, onde foi que eu ouvi seu nome? Eu já ouvi seu nome. Ele disse, é o nome de um santo da Igreja Católica, mas eu não sou nenhum santo. Então veja que as vidas sucessivas se encarregam de nos mostrar as coisas como elas se interligam através dos milênios e dos séculos. Nós vamos verificar que aquela animosidade, aquela belicosidade, violência que os cristãos levaram para o Oriente, nós estamos recebendo de volta hoje em dia, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Os cruzados primeiro atacavam os mesmos cristãos que não aceitavam o Papa Romano, mas eram cristãos. Eles tinham seu patriarca grego. E há bem pouco tempo é que o patriarca grego, depois de João Paulo II, perdoou aquilo que os cristãos católicos romanos haviam feito. Foi agora com Francisco, o novo Papa. Então veja que coisa fantástica. Eles invadiam os locais e já matavam os cristãos ortodoxos. Depois matavam os judeus, porque diziam que judeus tinham matado Jesus. Esquecidos que Jesus era judeu também. Depois eles atacavam os muçulmanos. Al-Kamil permitiu, tentou fazer acordos. Quando a Almoazan bloqueou a Foz do Nilo, na época da enchente, e abriu as comportas de um dos braços do Nilo, o acampamento foi realmente invadido e todos quase morreram. E eles tiveram, então, uns prisioneiros, outros voltarem para a sua terra. E houve um acordo de troca de prisioneiros, no qual Al-Kamil ainda fez um banquete e premiou os vencidos, com muita gentileza, com muita elegância da parte dele, né? Diga-se de passagem. Mas hoje nós estamos tendo a perseguição aos cristãos através do Estado Islâmico. Basta ser cristão para ser morto, para ser degolado. E muitas coisas terríveis estão acontecendo. É preciso que restauremos a humanidade morando num único planeta, nos quais o soluço de um hemisfério repercute no outro. Nós falamos num outro programa sobre mediunidade. Nenhum médium maior do que João Evangelista, que escreveu o futuro do Apocalipse. E no seu capítulo 9, ele fala do primeiro ai, segundo ai, terceiro ai. Dá toda a descrição dos helicópteros, dos aviões, dos canhões, dos submarinos, na linguagem de época. Mas ele fala também, no capítulo 13, de uma época de muito sofrimento, de muita violência, de muita fome, de muita catástrofe da natureza. E no capítulo 13 ele fala, ninguém poderá comprar nem vender, nem fazer nada, seja senhor, seja escravo, seja rico, seja pobre, se não tiver a marca da besta no dorso da mão direita ou na testa. O número da besta é o número de um homem, e seu número é 666. Ora, o ano passado, numa sessão de julho, no nosso grupo Bezerra de Menezes, nós falamos da queda de um avião, foi o avião da Malásia, o primeiro a cair. 4 dias depois, Jonathan Rothschild registrava a patente de uma alta tecnologia porque os 4 sócios chineses tinham perecido no acidente. Ele já sabia que tinham perecido. O nome da besta é o número de um homem, Jonathan Rothschild, e seu número é 666, o cartão Visa, VI 6 em algarismo romano, S6 em hebraico, A6 em grego. Que médium colosso, que homem fantástico, que foi João Evangelista e depois Francisco de Assis, El Poverello, que dominava os lobos, que entendia os homens fossem maus ou bons e que a todos dava o seu amor incondicional, mas avisando a humanidade dos mecanismos de colheita do futuro tão difíceis
e pelos quais passamos hoje. Muito obrigado, meus amigos. Se quiserem mandar o seu e-mail, mandem para a WebLuz e nós teremos imenso prazer em responder dentro do nosso pequeno conhecimento. Jesus nos abençoe.